possam tomarem as suas Bíblias no livro de João, capítulo 10, o Evangelho de João, capítulo 10, tá bom? João, capítulo 10. João, capítulo 10, versos do 27 em diante. João 10, versículo do 27 até o 30. Então, olha o que diz. João, capítulo 10, versos do 27 ao 30. Jesus disse o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Deixa eu ler o versículo 28 para a gente podermos orar. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Vamos orar. Amado Deus, estamos diante da Tua palavra para estudarmos esse assunto de grande importância para a nossa vida, que se refere à segurança da salvação. Há muitos que têm dúvidas, muitos que não têm segurança, e nós queremos nesta manhã ajudar os nossos amados a tirarem as suas dúvidas, para que assim eles possam crescer em espírito, crescer espiritualmente, no pleno conhecimento do Senhor, firmando os seus passos. Em nome de Jesus nós oramos. Então, amados irmãos, alguém certa vez, deixa eu só ler, iniciando aqui, lendo um comentarista, ele disse o seguinte: a maioria dos crentes aceita a ideia de que, de alguma maneira, o crente, uma vez salvo, ainda poderá perder a sua salvação se houver uma falta na sua perseverança. Então, a grande maioria dos cristãos, falando não da igreja local, mas como um todo, aceita esse pensamento que o crente, uma vez salvo, ele ainda pode perder a sua salvação. E o autor, que é um batista, ele continua dizendo: os batistas afirma que, se for verdade que o crente é capaz de perder a sua salvação, logo a salvação é uma mistura de nossos próprios atos de justiça com o auxílio divino. É como se Deus tivesse feito uma aliança condicional conosco, aonde envolve a parte divina e aonde envolve a parte humana. Está entendendo? Então, se o crente ele perder salvação, então há uma certa mistura aí entre a parte divina e a parte humana. Em outras palavras, a salvação será efetuada parcialmente por Deus e parcialmente pelo humano. Então, se a pessoa crê que o crente pode perder a salvação,
eles estão acreditando que Deus tem uma participação na salvação e o crente tem sua participação. Agora, para nós batistas, esta posição doutrinária não pode ficar em pé diante das Escrituras. Essa posição doutrinária ela não tem nenhum apoio nas Sagradas Escrituras. O apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 11, versículo 6, ele disse: se a salvação é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça não seria graça. Entendeu isso? Paulo está dizendo, se a salvação ela tem um certo sentido misturado com a obra humana, então a salvação não seria realmente somente pela graça. Haveria uma participação aí. E se houvesse uma participação de obras, então a graça já não seria graça. Está entendendo? É como se Paulo estivesse dizendo, olha, se o que é graça? É favor imerecido. Então, se eu sou salvo pela graça de Deus, mas se eu não se eu pecar, eu posso perder essa graça. Ou se eu não me esforçar para manter a minha salvação, eu posso perder essa graça. E Paulo diz, então não é graça. Então a salvação é um merecimento. Você foi salvo porque você mereceu ser salvo, não porque a graça lhe alcançou, porque graça é favor imerecido. Então quem diz que a salvação se perde, então não compreendeu o papel da graça de Deus na salvação do ser humano. Por esta razão, Efésios capítulo 2, Paulo diz o seguinte, versículo 8 e versículo 9: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto, o que? Fé e graça. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém venha a se gloriar diante de Deus. Então seria, amados irmãos, ou será uma contradição fazer com que a salvação dependa em parte das nossas obras de justiça e em parte da graça de Deus. Ou seja, ou ela é totalmente pela graça, ou ela é totalmente pelas obras. Mas nunca as duas coisas se misturam. Ou a salvação, ela é um produto da ação do homem, da justiça do homem, das obras do homem, ou a salvação, ela é exclusivamente um produto da graça de Deus, da obra de Deus. Se houver essa mistura, há uma contradição. E repito, as Sagradas Escrituras, ela não nos dá o direito de ter esse pensamento dessa mistura na salvação. Graça de Deus, obra de homem. Paulo sempre enfatizou isso. Nós não encontramos em nenhum texto um apoio, uma base para que alguém possa se apoiar. Tá bom? Então, antes de responder a esta pergunta, eu gostaria de explicar um pouco o que significa ser um crente, tá bom? Os irmãos estão dando para ver bem ali, dê só um ok assim, está dando para ver bem o slide? Ok? Sim, pode botar na caixinha aí, só dizendo, pastor, tá ok. Aqui dá para me ver direitinho o slide, né? Porque fica melhor aí, para que a gente possa estar ciente daquilo que os irmãos estão vendo, para a gente dar
a ênfase naquilo que está sendo realmente ali no slide, né? Mas acho que até vocês dá para ver, né? Certo. Então vamos lá. Então, antes de responder, né, a essa pergunta se o crente perde salvação ou não, nós vamos primeiramente definir o que é ser um crente. Precisamos fazer isso. Precisamos definir o que é ser um crente. Então, o que é um crente? Não esqueça disso. Hoje está confuso esse pensamento e essa definição. Para muitas pessoas, ser crente é simplesmente ir a uma igreja, levantar uma mão, fazer parte daquela igreja, ser batizado naquela igreja. Mas isso é importante, faz parte da experiência, mas isso não define o que é ser um crente. Então, o que é ser um crente? Então, eu trouxe essa definição aqui, ó. Um crente é alguém que fez o seguinte, que recebeu a Jesus Cristo, ele recebeu a Jesus Cristo através da fé e confiou nele como seu único Salvador. Então, essa é a definição bem simples do que é ser um crente. Um crente é alguém simplesmente que recebeu o Senhor Jesus. E ele recebeu o Senhor Jesus, ele confiou no Senhor Jesus, porque ele entendeu que ele era um pecador, que ele nasceu no pecado, continuava no pecado, se tornou culpado do pecado. Ele entendeu isso porque ele já nasceu debaixo do pecado, debaixo da culpa, e ele entendeu que somente o sacrifício de Jesus era suficiente para remover essa culpa de pecado de sua vida, remover a culpa que traria juízo eterno para a sua vida. E ele simplesmente recebeu Jesus, ele confiou em Jesus e no seu sacrifício, ele depositou a sua fé, a sua confiança em Jesus como seu único Salvador, seu único Salvador. E veja que o texto, ele assim nos fala dessa verdade. Veja João capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja aí que a promessa é que se você crer nele, você não vai perecer, você não vai ser condenado eternamente. Esse é o sentido da palavra perecer. Mas você vai receber, você vai ter a vida eterna. Então veja que o crente é alguém que crê, e ao mesmo tempo que ele passa a crer no Senhor Jesus, ele passa a ser possuidor da vida eterna. Quando Paulo estava preso com Silas, e aquele carcereiro perguntou a Paulo o que ele precisava fazer para ser salvo, qual foi a resposta de Paulo? Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Efésios capítulo 2, como eu já li, a salvação é por meio da fé. Então, com essa definição em mente, a minha pergunta é: o crente pode perder a salvação? Talvez o melhor jeito de responder essa pergunta tão crucial, se o crente pode ou não perder a sua salvação, é olharmos para as Sagradas Escrituras e ver o que a Bíblia assim tem para nos dizer.
Então nós vamos estudar a Bíblia, estudar alguns termos que envolvem a nossa salvação, que é de grande importância para a sua vida, e realmente perceber que o crente, ele não pode perder a sua salvação. Agora, entenda bem, estou se referindo a crente. Eu estou se referindo a pessoas que verdadeiramente se tornaram um crente. Eu não estou dizendo que alguém que entrou na igreja, que alguém que disse que era crente. Eu estou se referindo a alguém que diante de Deus verdadeiramente se tornou um crente. Porque eu tiro, por exemplo, na nossa própria igreja aqui, faz 30 anos que a igreja teve início aqui na cidade de Santo Antônio. 30 anos. A minha pergunta é: permanecem todas as pessoas que se converteram aqui? Não, não permanecem. Então, nem todos que se dizem que são crentes verdadeiramente crente é uma pessoa que persevera até o fim. Ele não está isento de pecar, de cair em uma fraqueza, de cometer erro, mas o crente, ele permanece crente por toda a sua vida. Essa é a definição que precisamos entender. Então vamos lá, vamos responder a essa pergunta examinando as Sagradas Escrituras. A primeira coisa que eu gostaria de enfatizar aqui, que os amados pudessem entender, gravar na sua vida, na sua mente, é que nós crentes, tá bom? O crente, ele é uma pessoa que provou uma nova criação. O crente é uma nova criação. Então vamos ler esse texto comigo. Repito, qualquer dúvida, pode fazer pergunta, pode utilizar algum texto e assim, utilizar textos que talvez você tenha dúvida e, pastor, me explique esse texto. Se eu souber no momento, eu estarei explicando ao amado. Então, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Preste atenção que Paulo, ele diz aqui. Paulo diz o seguinte, olha. 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, se alguém está em Jesus, ela é uma nova, veja a palavra nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então nós percebemos, de acordo com este versículo, que o resultado de alguém que está em Cristo, essa palavra é muito importante, não é estar em uma igreja, é estar em Jesus. Repito aqui uma imagem que eu vi no Face que me chamou muito a atenção. Eu penso que alguns irmãos já tenham visto essa mensagem. Diz o seguinte, a mensagem. Havia a imagem seguinte, havia uma figura de uma igreja, tá bom? Atrás da igreja havia um abismo. Então havia pessoas entrando na porta da igreja e caindo no abismo. E a moral do cartaz era o seguinte: você pode ter nascido na igreja, você pode ter sido apresentado na igreja, você pode ter sido batizado na igreja, você pode ter casado na igreja,
Mas quando morrer, você pode ter ido para o inferno, porque você estava só na igreja e não em Cristo. Então, o importante é estar em Cristo, é pertencer a Jesus Cristo. A Jesus Cristo. Eu conheço pessoas que pregavam aqui no púlpito, né? Várias pessoas, pegou boas mensagens, mas que hoje não estão mais conosco. E se coloca um ponto de interrogação muito grande, até alguma atitude ser tomada dessas pessoas, se é crente ou não. Se é crente ou não. Então devemos entender isso, que o crente é uma pessoa que recebeu uma nova vida. Por que ele recebeu essa nova vida? Porque ele está em Cristo Jesus, ele creu no Senhor Jesus Cristo. Então, quero dizer, dar essa ilustração aqui do que acontece com a borboleta. A borboleta, né? Então, é conhecido o que acontece com ela, é conhecido como uma metamorfose. Metamorfose é simplesmente a transformação permanente de algo. O que acontece com a borboleta é diferente do que acontece com o camaleão. O camaleão é conhecido por uma outra transformação. O camaleão, se você coloca ele em uma árvore amarela, ele vai se transformar na cor daquela árvore. Se você coloca ele em uma árvore verde, ele vai se transformar da cor da árvore verde. O camaleão é alguém que se transforma de acordo com o ambiente. Por esta razão, algumas pessoas dizem o seguinte, eu não sei se você já ouviu, né? Algumas pessoas dizem, você é um crente camaleão. O que é ser um crente camaleão? É alguém que em casa é uma coisa, no trabalho é outra coisa, na igreja é outra coisa. Ele se transforma de acordo com o ambiente que ele se encontra. Por esta razão, ele é um crente camaleão. Mas é louvável quando alguém diz, você é um crente borboleta. Se alguém lhe chamar crente borboleta, não é porque você é bonito por fora, né? Uma borboletinha voando, né? Não é isso. Se alguém te falar que você é um crente borboleta, é porque você passou por uma transformação permanente. Você foi transformado permanentemente em uma nova criatura, em um novo ser. Vou explicar. A borboleta, ela não nasce borboleta. Ela não chega a esse mundo já sendo uma borboleta. Eu gosto muito dessa ilustração. Ela nasce um inseto não um pouco apreciado, uma lagarta, que as pessoas têm nojo, algumas são perigosas, algumas são venenosas, as pessoas não querem estar junto, e aí ela entra no processo de metamorfose. Você faz o casulo, e nesse casulo ela vai passando por esse processo e ela vai se transformando em uma linda borboleta. A pergunta que eu faço é o seguinte: a borboleta algum dia ela pode voltar a ser lagarta? Não. Por mais que você possa cortar ou tirar as asas dela, em algum momento ela pode até parecer sem asa, sem alguns aspectos de borboleta, pode até parecer uma lagarta, mas ela não volta a ser o que ela é. Ela vai morrer sendo uma borboleta. Amados, foi essa transformação
que aconteceu na vida daqueles que são verdadeiramente crentes. Não existe essa questão de dizer, hoje eu sou crente, hoje eu sou um crente borboleta, amanhã eu sou um crente lagarto. Não existe. Ou você é ou você não é. Se você está em Cristo, você é um novo ser, uma nova criatura. Junto com isso daí, eu gostaria de falar também sobre a criação, da filiação. Nós nascemos como criatura de Deus. A Bíblia diz que nós nascemos separados de Deus. A Bíblia nos diz que nós nascemos debaixo da ira de Deus. A Bíblia diz que nós nascemos debaixo da culpa do nosso pecado, caminhando para uma eternidade longe de Deus. Paulo fala em Efésios que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas o que aconteceu conosco? João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Veja aí ainda dentro que o crente é uma nova criação. João, capítulo 1, versos 12 e o versículo 13. Tá bom? João, capítulo 1, versículo 12 e o versículo 13. Diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam. Enfatiza aí, quero enfatizar essa palavra receber, porque o próprio texto vai explicar o que é receber. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você percebe aqui que somente quando a pessoa recebe, e o texto mesmo explica, receber é crer. Quando você recebe, quando você crê nele, que é o se tornar crente, você é formado, você é feito filho de Deus. Ninguém nasce filho de Deus. Você passa a se tornar filho de Deus quando você crê em Jesus, quando você recebe Jesus. Aí o que é que diz no versículo 13? Os quais, quem? Os que se tornaram filhos de Deus. Os quais não nasceram do sangue, quer dizer, não é porque eu sou um crente que o meu filho, Jonatas, já nasceu crente. Não, não é isso. Ele não é crente, não é porque ele faz parte do sangue de um crente. O sangue identifica ele como meu filho. Está entendendo? Ele é meu filho porque ele é do meu sangue. Mas ele não é porque ele é do meu sangue e eu sou filho de Deus que ele já nasce filho de Deus automaticamente. Não é isso. Deus não tem netos. Ele tem filhos. E diz, ó, não da vontade do sangue, diz mais aí, nem da vontade da carne, não é porque ele se declara que já é um crente, que é um crente. Ou alguém que diz, não, mas eu sou filho de Deus, pastor. Não é porque as pessoas se declaram filho de Deus, que já é filho de Deus. Ter vontade da carne, a vontade da carne é uma coisa, a vontade de Deus é outra. Então, filho de Deus não é aquele que é do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Não é porque eu quero que as pessoas sejam filhos de Deus, que elas serão filhos de Deus. João diz aqui, mas é aqueles que nascem da vontade de Deus. É os que nascem da vontade de Deus. Chegou aí a hora para a gente poder parar e vamos retornar. Então, amados irmãos, estamos aí enfatizando que o
filho de Deus, ele é aquele que nasce da vontade de Deus. Ninguém nasce filho, se torna filho pela fé. Pela fé. Pela fé. Alguém certa vez disse o seguinte, olha, tendo nascido da família de Deus, alguém comentando esse texto, de João 1, 12, 13. Tendo nascido da família de Deus, o crente goza de um laço filial, que não pode ser rompido. Enquanto Deus Pai existe, o crente não pode tornar-se um órfão. É só quando um pai morre que seus filhos se tornam órfãos. Como Deus é eterno, os crentes são eternamente ligados a Deus nessa relação filial. Não existe o desnascimento. Olha, mesmo que um filho, naturalmente falando, mesmo que um filho queira não ser filho do pai, ele não vai deixar de ser filho do pai. Porque o sangue corre nas veias. Ah, papai, eu não quero que eu seja mais seu pai. Mesmo que você não queira, você é. E sempre será. É a mesma coisa quando alguém se torna filho de Deus. Alguém não deixa de maneira alguma de ser filho um dia. Agora, se alguém era simplesmente um visitante na casa do pai, aí ele pode sair, porque a visita é aquele momento que você entra, passa alguns dias e depois sai. Filhos permanecem, porque são filhos. Então, amados, quero dizer o seguinte, olha aí, veja isso daí, se alguém perdesse a sua salvação, a nova criação teria que ser cancelada e revertida. Assim como é impossível acontecer com a borboleta, é impossível acontecer com a nova criação em Cristo Jesus. É impossível. Não pode acontecer. Um dos antigos teólogos, chamado Jerônimo, ele disse: cristãos são feitos, não nascem prontos. Cristãos são feitos, eles não nascem prontos. Crente não se nasce crente. Filho de crente não é crentinho, não. Deus não tem netos, ele tem filhos. Por esta razão, nós sempre orientamos aos pais da nossa igreja: ensine desde pequeno ao seu filho, mostrando para ele que ele é pecador, que o coração dele está sujo, que o sangue de Cristo pode limpar o seu coração, até o dia que ele possa crer em Jesus como Salvador da sua vida. Então, os irmãos percebem, e passamos aí quase meia hora somente no primeiro ponto. Então, explique bem aí, entenda bem. Um crente, ele é uma nova criação. Por essa razão, ele não pode perder a salvação. Para que você entenda esse texto, entenda o exemplo da borboleta. Entenda o exemplo do filho. Filho não deixa de ser filho. Não existe um desnascimento. Não existe um desnascimento, tá bom? Segunda coisa que nós vamos falar, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, possam fazer. Segunda coisa que nós vamos falar é essa daqui, olha. Um crente não pode perder a sua salvação porque ele é remido. Ele é remido. Vamos abrir conosco esse texto aí, ó. Ele é uma pessoa remida, tá bom? Nós vamos explicar aí um pouco do que, de forma simples, o que significa remido. Então veja aí, 1 Pedro capítulo 1.
e 19. 1 Pedro 1, 18 e 19. Diz o seguinte: sabendo que, o que é que nós precisamos saber? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis. Quais são essas coisas corruptíveis? Que se corrompem, que se destroem? Prata, ouro. Então não foi mediante uma compra de dinheiro, não foi o dinheiro que nos tornou o que nós somos. Em algumas religiões se compra uma salvação, né? Você paga para comprar. Pedro está dizendo aqui, olha, não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tende fé em Deus. Então o que é que Pedro está dizendo aqui? Pedro está dizendo, olha, amados, os vossos pais legaram ou deram a vocês trouxeram dele o pecado, a escravidão, porque está falando de resgate aí, de remissão. E vou explicar. Então, vocês receberam dos pais de vocês a escravidão, algo que escravizou vocês, que é o pecado. E não foi realmente um dinheiro, não foi coisas terrenas que simplesmente livraram ou livrou vocês dessa escravidão, do pecado. Mas foi o precioso sangue de Cristo, foi a morte dele, foi o sacrifício dele que resgatou a vida de vocês da escravidão do pecado, da condenação eterna. O que é que nós, olhando para esse texto nos nossos dias, se não houver uma explicação, não há um bom entendimento do texto. O que é que acontecia na época do apóstolo Pedro? Havia escravos. E Pedro está falando aqui de um mercado aonde se vendia escravos. Lembra de José do Egito? Os irmãos dele venderam ele aos midianitas. Os midianitas chegaram no Egito, com certeza foram para um lugar onde se tinha escravo e venderam José para o comandante da guarda de Faraó, Potifar. Então, a imagem aqui que nós temos é de um mercado que se tem um monte de escravo, alguém acorrentado, tá bom? Que para não fugir, tratado como animais. Graças a Deus foi abolido isso daí. Louvado seja Deus, porque diante de Deus todos somos iguais, no sentido de seres humanos. Mas naquela época tinha. Então o que é que as pessoas iam? Vocês estavam precisando de um escravo para uma determinada função. Um escravo não era um trabalhador, era escravo. Aí você ia lá no mercado e você escolhia os escravos. Por exemplo, se eu vivesse na época da escravidão, eu sendo um mago, sem muita força, viu? Porque imagine se a pessoa tivesse para me vender como escravo. Quando tirasse a minha camisa aparecendo as costelas, não tem força nem para carregar 100 quilos. Então, com certeza, não tinha muito valor não. E eu não serviria para muitas
funções que era atribuída para mim. Mas o que é que acontece? Imagine uma pessoa como José, nova, forte, bonito. Ele simplesmente teve um valor muito elevado. Mas o que eu quero dizer é que a imagem aqui é de alguém que vai em um mercado, escolhe um escravo que está ali escravizado, acorrentado, e ele simplesmente pergunta: quanto é que vale esse escravo? Esse escravo vale R$200, R$1.000. Então eu vou lá e pago, e eu resgato ele. E algumas pessoas faziam o quê? Resgatava o escravo e não tratava mais aquele escravo como escravo, mas como filho. Muitas vezes você era como Abraão, não tinha filho, depois que ele teve. E ele, em certo sentido, quem ia ser herdeiro de tudo aquilo que Abraão tinha era o escravo dele, que ele tinha, que era tratado, em certo sentido, como filho. Então você ia lá, você pagava e resgatava o escravo. Ou você mandava ele embora, porque você comprou e tem o direito, ou você simplesmente levava ele para a sua casa para lhe servir. O que Pedro está fazendo aqui é essa ilustração. Pedro está dizendo: meus irmãos, o que é que os nossos pais nos legaram? O pecado, a escravidão. Isso veio de Adão. Adão passou para os seus filhos a escravidão do pecado, e assim o pecado vai passando até nós. E eu passei para os meus filhos também, meus filhos vão passar para os meus netos, e assim até Jesus voltar, até o mundo se acabar, chegar ao fim. Mas o que aconteceu conosco? Escravo do pecado, sob o domínio do inimigo, Jesus ele foi lá, e para nos resgatar, ele não pagou a Satanás para nos resgatar, ele pagou a nossa dívida a Deus o Pai, para que nós fôssemos livres do pecado, para que nós fôssemos redimidos. A palavra redimir aí é comprado, por isso que vem da palavra redenção. Alguém que foi redimido, alguém que alcançou a redenção, alguém que foi perdoado. Foi isso que aconteceu conosco. Alguém que foi comprado, que foi resgatado, mediante uma compra feita, mediante um preço pago. Repito, para o crente perder a sua salvação, Deus teria que revogar sua compra pela qual ele pagou com o seu próprio sangue, ou o sangue do seu filho. Você está entendendo a complicação aí? Se ele pudesse revogar o que ele fez, ele teria que revogar a compra pela qual ele pagou com o precioso sangue do seu filho. Desde o instante em que a pessoa crê em Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal, ele passa da morte para a vida. Deixa eu ler esse texto, João capítulo 5, eu ia ler no ponto anterior, mas a gente também enfatizar ele nesse, eu gostaria de compartilhar aqui, para fazer as duas ilustrações. Olha o que diz aí, João capítulo 5, versículo 24, 5:24. Olha o que diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, perceba aqui que aquela pessoa
que creu em Jesus como Salvador, que se tornou um crente nele, no momento que ele depositou a sua fé, diz o texto aqui que ele passou. Você sabe o que é que significa essa palavra passou? O verbo que foi utilizado na língua original não é o verbo presente, que tem o sentido de estar passando, não. É um verbo que significa que houve uma passagem definitiva, de uma vez para sempre. Podemos até dizer, houve nesse texto uma metamorfose. Uma metamorfose. Então, meus amados, que texto, né? Então passou de ser escravo do pecado para ser servo de Deus, para ser filho de Deus. Filho de Deus. A razão disso é que Jesus foi julgado e castigado em nosso lugar no Calvário. Como os pecados de crentes foram lá completamente pagos, o crente ele está livre dos seus pecados. A morte de Cristo pagou os nossos pecados agora, presentes, pecados passados e pecados futuros. A morte de Cristo foi suficiente para pagar por todos os nossos pecados. Eu vou parar por aqui, por causa do horário, mas deixa eu só dizer uma verdade que você não pode esquecer. Se o crente perdesse a sua salvação, havia um erro na morte de Cristo. Se o crente ele perde a salvação, que tipo de pecado pode tirar a salvação? Nessa semana eu estava estudando um texto em Jeremias, aonde o povo de Deus é acusado de adultério. E Deus chega para ele e diz: mesmo que vocês sejam adúlteros, mesmo que vocês, não somente no sentido espiritual, em relação a Deus, mas também ele diz: vocês também estão adulterando, vocês estão também realmente adulterando com a mulher do seu amigo. Mesmo que o adultério, amados, é um dos pecados terríveis. Eu estava compartilhando e eu imaginando aqui, quando a pessoa comete um adultério, quantos pecados ele comete? Agora, para Deus entender, todo pecado é ofensivo a Deus. Mas eu só dando um exemplo que alguém pode dizer: fulano cometeu adultério e perdeu a salvação por causa daquilo. Porque algumas pessoas, olha, quando alguém adultera, olha quantas pessoas a gente vai pegar. A gente pega primeiramente contra Deus. Todo pecado, no final das contas, são pecados contra Deus. Segundo, nós pecamos contra nós mesmos. Terceiro, nós pecamos contra aquela pessoa com quem a gente adulterou. Quarto, nós pecamos contra a nossa esposa. Quinto, nós pecamos contra os nossos filhos. Sexto, nós pecamos contra a esposa ou o esposo daquela pessoa porque aconteceu o adultério. Sexto, nós pecamos contra os filhos daquela pessoa. Sétimo, né? Oitavo, nós pecamos contra a igreja do Senhor, se é crente. O nono, nós pecamos contra a sociedade. Faltou 10 que ainda não encontrei. Mas eu estou só dizendo que o pecado do adultério é terrível, que abrange tudo isso. Mas se a pessoa é crente, ele não está isento de cometer adultério, ele tem que vigiar o seu coração. Todos nós
somos falhos e pecadores, precisamos estar constantemente vigiando. Mas mesmo que o crente ele cometa tal ato, não foi aquele pecado que vai tirar a salvação dele, ou muito menos o pecado de um assassinato, ou muito menos o pecado de um roubo. Se ele é crente, todos os pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Eu deixei algumas aplicações para o final do estudo, mas o final talvez seja domingo. Eu não queria que os irmãos estivessem pensando algumas coisas ali, como muitas vezes a gente ensina aqui, e alguns irmãos ainda ficam pensando, pastor, nós tínhamos um irmãozinho aqui, irmão Cícero, né? Cícero Soares, e também nos deixou muita saudade também. E quando eu pregava sobre esse assunto na igreja, ele dizia o seguinte: ele já tinha 90 e poucos anos, era 709 convertido, né? Porque já se converteu com mais de 80 anos. Aí ele dizia o seguinte: pastor, não ensine muito isso na igreja, não. Nós não disse por quê? Porque pode ativar os comentários. Vão querer pecar contra Deus. Está entendendo? Vão querer pecar. Aí foi o que eu disse para ele, que no final desses estudos sempre eu enfatizo: se a pessoa é crente, João disse que ele não vai permanecer no pecado. Paulo disse também: como é que nós vamos permanecer naquilo que nós para ele morremos? Se alguém diz que é crente e permanece cometendo aquele pecado, é a maior evidência que ele nunca foi crente. Ele pode sim cair em uma fraqueza, mas não permanece naquilo, não permanece. Então, crente é aquele que permanece em Cristo, é aquele que quando cai, se levanta pela graça de Deus. É aquele que quando peca, sente uma dor no coração e suplica a Deus o perdão. E a vida dele é restaurada em Cristo Jesus. Então, meus amados irmãos, nunca alguém que é verdadeiramente um crente irá perder a sua salvação. Por duas coisas que só falamos hoje, tem muitas, mas falamos somente duas. Uma, porque ele foi comprado pelo sangue de Cristo. Segundo, porque ele se tornou uma nova criatura, um novo ser. Ele passou por uma nova transformação. E nada pode reverter essas duas coisas na vida dele. Mas isso não me dá a liberdade de praticar o pecado. Se eu tenho o prazer de viver no pecado, se eu ainda continuo no meu pecado, a evidência é: eu não vi nem conheci. Foi isso que João disse. Paulo disse: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E aí Paulo disse: iremos pecar porque a graça de Deus é maior? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Devemos andar em novidade. Que Deus nos ajude a permanecer firme. Mas mesmo se errarmos, todos os nossos pecados já foram perdoados. O que precisa fazer é só confessar aquele pecado e restabelecer a sua comunhão com o Senhor. Mas nada pode tirar a vida eterna das mãos do Filho, nem das mãos de Deus. É como um cofre, né? Você tem um cofre ali bem seguro, você coloca o seu dinheiro lá, você anda na rua, vai, você pode ser assaltado na rua, mas o que está no cofre está guardado. Nós somos guardados pelo poder de Deus. Pedro e Judas falam isso. E nada pode nos separar desse.
Louvado seja a Deus, meus irmãos, porque a nossa salvação não depende dos nossos esforços, nem para manter a nossa salvação depende das nossas obras, porque tudo foi uma obra exclusiva de Cristo. Por essa razão que a salvação é por graça. Alguma pergunta? Algum comentário?